A evolução é o princípio-chave que unifica a biologia. E como o cientista Theodore Dobzhansky disse, nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. No episódio de hoje da nossa série Fatos Conhecidos, procuramos responder algumas perguntas sobre este assunto. Quais são exatamente as características que mais fazem sentido através dos olhos da evolução? Em outras palavras, quais são as características indicadoras ou os traços que mais demonstram que essa evolução ocorreu no passado e continua ocorrendo nos dias de hoje? Bem, para responder estas e outras perguntas, nós reunimos as principais evidências evolutivas dos mais diversos campos da biologia, e é isso que você vai ver a partir de agora. Se você gosta desse assunto, compartilhe com seus amigos. Parte 2. Evidências evolutivas. Anatomia e embriologia como evidências evolutivas. As primeiras características evolutivas que vamos desvendar serão as características embriológicas e anatômicas, que podem se manifestar de forma similar em diferentes espécies. Aqui nessa imagem podemos ver um homem, um cachorrinho, uma ave e uma baleia. E se eu te disser que esses seres tão diferentes compartilham uma estrutura óssea complexa e similar dos seus membros anteriores? Pois é, parece loucura por esses seres possuírem hábitos e ambientes tão diferentes. Porém, vamos olhar mais de perto para entender melhor. Vejam como a estrutura óssea. O padrão dos ossos é muito similar entre as espécies. É improvável que estruturas tão semelhantes tivessem evoluído independentemente em cada espécie, e é mais provável que o esquema básico dos ossos já estivesse presente num ancestral comum, as baleias, humanos, cães e aves. A esse tipo de característica física compartilhada devido a um ancestral comum, damos o nome de característica homóloga. Porém, algumas das características homólogas podem ser vistas apenas nos embriões, como é o caso das fendas branquiais e da cauda, presente em todos os vertebrados, como o ser humano. Como podemos ver na figura, todos possuem cauda e fendas branquiais no início do seu desenvolvimento. Às vezes, os organismos podem possuir características homólogas, porém que perderam sua principal função ancestral. Muitas vezes elas se encontram reduzidas e são chamadas de estruturas vestigiais. Na foto, apontado de vermelho, podemos ver os ossos vestigiais de golfinhos e baleias, que ao longo da evolução perderam quase que totalmente os membros traseiros. Porém, nem todas as características semelhantes refletem ancestralidade. Algumas características são características análogas, ou seja, características que evoluíram de forma independente nos diferentes organismos, porque os organismos viviam em ambientes semelhantes ou sofreram pressões seletivas similares. Esse processo evolutivo é chamado de evolução convergente. Por exemplo, os tubarões e os golfinhos parecem muito semelhantes devido à cor da barbatana, formato do corpo. No entanto, os tubarões são peixes e os golfinhos mamíferos, o que os torna mais aparentados de ratos do que dos tubarões. Por esse e outros motivos que estudamos mais de uma evidência para entender a evolução. Vamos ver mais disso nas próximas partes desse quadro. Parte 3, sobre as principais evidências da evolução. E a evidência que eu vou falar agora é a biogeografia. Essa evidência é super importante, uma vez que a evolução, juntamente com o movimento das placas tectônicas ao longo de um tempo geológico, consegue explicar de forma excelente que a distribuição geográfica dos organismos na Terra segue padrões. Por exemplo, os organismos que evoluíram antes da separação do supercontinente Pangeia, há cerca de 225 milhões de anos atrás, tendem a ter uma distribuição mundial. Já os organismos que ocorreram após a separação do supercontinente tendem a ocorrer exclusivamente em regiões menores da Terra. Além disso, espécies que evoluíram em ilhas únicas nos mostram como a geografia e a evolução estão relacionadas. Por exemplo, na Austrália, a maioria dos mamíferos são marsupiais, que carregam seus filhotes em um tipo de bolsa, enquanto no resto do mundo, os mamíferos são placentários, a maioria. E são placentários porque eles nutrem seus filhotes através de placentas.
Isso ocorre porque a Austrália foi isolada pela água por milhares de anos, e ainda é, né? E isso fez com que essas espécies não tivessem que competir com demais espécies de diferentes regiões do planeta. Contudo, então, os marsupiais da Austrália, assim como outras espécies, tiveram e têm que se adaptar a um ambiente de isolamento. Parte 4 sobre as principais evidências da evolução. E agora temos uma que é capaz de proporcionar conhecimentos únicos e essenciais para a evolução, que são os registros fósseis. Os registros fósseis são remanescentes ou vestígios preservados de organismos que viveram num passado bem distante. Os fósseis, infelizmente, não são completos ou ininterruptos. Isso ocorre porque a maioria dos organismos não fossilizam, e mesmo os que fossilizam raramente são encontrados pelos seres humanos. Mesmo com esse problema, os fósseis ainda são capazes de nos mostrar, atualmente, a existência de espécies que já foram extintas, como os famosos dinossauros e as incríveis preguiças gigantes, deixando claro, assim, a existência de organismos que viveram em diferentes épocas da história do nosso planeta. Os fósseis também permitem os cientistas a reconstruírem linhagens evolutivas e também conhecer mais sobre as alterações que levaram as linhagens às espécies atuais. Aí, como exemplo, temos aqui as alterações nos cavalos e a árvore genealógica, né, a história evolutiva dos cavalos. Agora falando um pouco como a biologia molecular ela se relaciona com a evolução. Assim como as homologias estruturais, as semelhanças entre as moléculas biológicas elas podem sim refletir um processo de ancestralidade evolutiva comum, já que basicamente todos os organismos vivos eles compartilham algumas características, né? Como o mesmo material genético, que é o DNA, os mesmos ou super similares códigos genéticos, os mesmos processos básicos de expressão gênica, que é a transcrição e tradução, e os mesmos blocos construtivos moleculares, né, que são, como por exemplo, os aminoácidos. E são essas características que sugerem que nós, os seres vivos, eles tiveram um ancestral comum. Que esse ancestral comum ele também tinha um material genético, DNA, e expressava seus genes através do processo de transcrição e de tradução. E então essas características elas tiveram que ser herdadas, já que qualquer grande mudança nesse maquinário básico teria destruído a funcionalidade básica das células e nós não teríamos o que temos hoje, né? Nós não seríamos como nós somos hoje. Então, esse é um dos argumentos da biologia molecular que envolve a evolução. Falando um pouco agora sobre a observação direta da microevolução, e como já foi dito antes, né, a microevolução se refere a mudanças de pequena escala que afetam apenas um ou poucos genes e ocorrem nas populações em curta escala de tempo. Em alguns casos, a evidência da evolução é o que podemos ver ocorrendo ao nosso redor mesmo. Exemplos atuais importantes da evolução incluem o surgimento de bactérias resistentes a medicamentos e de insetos que são resistentes a pesticidas. Para ilustrar melhor a microevolução, nós vamos dar um exemplo de algo que aconteceu na década de 1950. Nessa década, né, houve um esforço mundial para erradicar a malária, eliminando seus vetores, que eram certos tipos de mosquito. E para isso foi utilizado um pesticida chamado DDT. Esse pesticida ele foi pulverizado amplamente em áreas onde viviam esses mosquitos. No início, o DDT era altamente eficaz em matar esses mosquitos. No entanto, ao longo do tempo, o DDT se tornou cada vez menos eficaz e mais mosquitos sobreviviam. Isso ocorreu porque a população de mosquitos desenvolveu resistência ao pesticida. A evolução da resistência ao DDT nessas populações de mosquito foi observada diretamente na década de 1950. E essa resistência ao pesticida evoluiu ao longo dos anos pela seleção natural, onde as populações dos mosquitos, né, alguns tinham alelos de resistência e a maioria não tinham esses alelos de resistência. E quando o DDT foi pulverizado, indivíduos portadores do alelo de resistência sobreviviam, enquanto os portadores do alelo não resistente morriam. Ao longo de várias gerações, uma prole mais resistente foi nascendo e a população evoluiu.
Então a população agora continha mais indivíduos resistentes do que indivíduos não resistentes. E essa resistência a esse pesticida é um exemplo de evolução por seleção natural e é algo que a gente consegue ver ao nosso redor. E a nível de curiosidade, nas regiões do mundo onde o DDT foi usado extensivamente, né, no passado, muitos dos mosquitos agora continuam resistentes. E o DDT ele já não pode ser utilizado para controlar populações de mosquito e reduzir a malária nessas regiões.